Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Nós estamos abrindo aqui mais um culto, mais uma pregação, mais um sermão que vai ser postado aqui na internet para você. E nós vamos assim se movimentando com o nosso ministério Jaira Church, que nós temos aí o nosso ministério se movimentando online, né? Temos aí nosso estudo bíblico. Se você ainda não conhece, ainda não fez parte, nós uma vez por semana nos juntamos ali numa plataforma Google Meet e ali nós estudamos a palavra de Deus. Temos alguns grupos também, o grupo do Telegram, para você estar mais conectado conosco, mais perto, né, para a gente estar podendo estar junto aí nessa caminhada cristã. Então, se você ainda não faz parte, eu quero te convidar a fazer parte e assim a gente vai mais longe e a gente é mais forte. Bom, eu tenho uma palavra de Deus hoje para sua vida, querendo ser liberada para você. E a palavra hoje é sobre comprometimento, né? O quanto nós estamos comprometidos com a vontade do Pai. Eu quero orar antes de nós começarmos, né? Quero fazer uma oração aqui, onde você estiver escutando essa palavra. Se você puder fechar os seus olhos, se você puder se concentrar com o Pai nesse momento, eu peço que você feche seus olhos. Então, vamos lá. Senhor Pai, Deus querido, obrigado, Pai, por essa oportunidade, obrigado, Pai, por esse momento, Pai, ó Deus, no qual nós vamos falar da Sua palavra, no qual nós vamos, Pai, ó Deus, Deus, Senhor, pregar o Teu Evangelho, Pai. Pai, que essa pessoa no qual está nos escutando, Pai, possa recebê-lo, possa receber a Sua palavra, Pai, ó Deus, no seu espírito, que eles possam receber, Pai, ó Deus, no seu coração, Pai, que o Senhor venha, Pai, ó Deus, fazer morada, que a Sua palavra venha, Pai, ó Deus, geminar, gerar frutos, Pai, ó Deus, em nossas vidas, na vida dele, Pai, na vida dela, Pai. Pai, eu oro, Pai, ó Deus, para que o Seu Espírito Santo faça um trabalhar, Pai, ó Deus, sobrenatural, que vá além, Pai, que vá, Pai, ó Deus, visite cada casa, visite cada pessoa que está assistindo, cada família, Pai, transformando, curando, salvando, Pai, batizando, Pai, ó Deus, gerando fome da Tua palavra, fome e sede do Teu Espírito. Pai, assim nós oramos, Pai, ó Deus, agradecidos pela oportunidade, em nome de Jesus. Então, se eu pudesse dar um tema, né, eu quero dar um tema para essa pregação, você está comprometido? Você está comprometido com Deus? A palavra de Deus fala em Mateus 26:36. Nós vamos ler, se você quiser abrir a sua Bíblia, se você quiser abrir o seu laptop, se você quiser abrir o seu celular, né, o seu Bible App, sua Bíblia, aplicativo de Bíblia, vá para Mateus 26:36 a 46, no qual nós vamos ler, e diz assim: Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani, e disse-lhes: Sentem-se aqui, enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a se angustiar-se. Disse-lhes então: A minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: Meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Então voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não poderiam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se outra vez para orar. Meu Pai, se não for possível afastar de mim este cálice, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou de novo, os encontrou dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Então deixou novamente e orou pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Depois voltou aos seus discípulos e disse: Vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora, eis que o Filho do Homem está entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se e vamos, aí vem aqueles que me traem.
É interessante porque essa passagem ela fala sobre um tempo antes de Jesus ser crucificado, algumas horas antes, né, de Jesus começar o trabalho da cruz. E nós vemos como Jesus estava dedicado, nós vemos ali alguns ensinamentos, algumas características desse Jesus no qual se fazia presente com o Pai a todo momento. Ele passou as últimas horas no Getsemane e aquilo parecia, o que parecia ser a noite mais horrível, na verdade era uma noite de salvação e libertação para a humanidade. Mas nós também aprendemos muitas coisas com essa noite. Nós vemos que Jesus vai ao encontro do Pai comprometido, mesmo em qualquer circunstância. Uma das primeiras coisas que ele se lembra é: eu vou ao encontro de meu Pai. Fiquem aqui, pois eu vou ali orar. Orem comigo. Fiquem vigilantes enquanto eu vou ter o meu tempo de privacidade com o Pai. Nós vemos Jesus se retirando para um tempo de privacidade com o Pai. Algo, característica normal no qual Jesus fazia no seu tempo aqui na Terra. Tirar tempo com o Pai. Estava comprometido a fazer a vontade do Pai, independente se a vontade do Pai agradaria a ele, seria bom para ele, até porque a vontade do Pai para ele era uma vontade de morte, de cruz, no qual a sua alma se angustiou, se entristeceu. Mas nós vemos o comprometimento dele na sua responsabilidade com o Pai, que foi entregue para ele. Para você ter noção, hoje, para eu estar aqui, hoje para você estar aí, alguém teve que ter um comprometimento. E eu quero basear essa pregação de hoje, eu quero basear isso nessa palavra comprometimento, no qual é uma palavra muito forte, uma palavra que gera resultados, gera transformação, uma palavra que muda destino. Então, alguém tendo comprometimento com a palavra de Deus, alguém tendo comprometimento com outra pessoa ou com algo, fez com que eu e você estivéssemos aqui hoje. Algum pregador pregou a palavra e gerou esse resultado em nossas vidas, em minha vida, na sua vida. Um professor de escola bíblica ensinou a palavra e te fez amadurecer e crescer na fé, espiritualmente falando. Seus pais tiveram o comprometimento de cuidar de você naquilo que eles podiam fazer. E isso gerou resultados na sua vida. Então nós somos frutos de pessoas que aceitaram ser comprometidas com algo ou alguém. E isso geraram resultados em nossas vidas. Minha pergunta é se você está comprometido a ser usado, a ser ferramenta de Deus, né? A comprometido a estar findado na palavra de Deus, a estar debaixo da vontade de Deus, comprometido a fazer a vontade de Deus, para sim gerar frutos e resultados em sua vida e ao redor. Nós podemos ver que Jesus, em sua última hora antes de ser crucificado, ele colocou ali alguns requerimentos, né, falando com os discípulos sobre oração, sobre vigilância. Vemos ele mesmo praticando, né? Ele nunca foi hipócrita. Tudo o que ele falava, ele vivia, ele pregava o que ele vivia. Vamos olhar um pouquinho mais a fundo esses requerimentos. Nós vemos Jesus ali fazendo
uma oração e uma oração sincera, né? No versículo 39, nós vemos aqui, versículo 39, ele falando: indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, contudo, não seja eu como eu quero, mas sim como tu queres. Então nós vemos Jesus sendo sincero ali. Nós vemos uma oração de coração rasgado. Nós vemos Jesus ali se prostrando com o rosto em terra, falando: não seja o meu querer, mas seja o teu. Eu estou angustiado, amargurado, mas que seja a sua vontade. Essa passagem me traz ao meu entendimento de que quando você se achega, quando eu e você se achegamos na presença do Pai, nós devemos nos rasgar na presença do Pai. Que quando nós se achegamos na presença do Pai, nós podemos ser quem nós somos, nós podemos abrir o nosso coração, até porque Ele é Deus, Ele sabe, conhece o nosso íntimo e Ele espera de nós uma oração sincera, uma oração no qual nós nos prostramos, de rosto no chão, falando as nossas dificuldades, falando como nós estamos sentindo, falando como você tem se sentido com tais circunstâncias, tais pessoas. Fala para Ele das suas feridas, fala para Ele dos seus dias difíceis, fala para Ele das coisas ou as pessoas que te magoaram, que te ofenderam, pois ali é o lugar de cura, pois ali nos pés do Pai é lugar de transformação. Nós vemos Jesus fazendo uma oração sincera. Ele estava verdadeiramente buscando a presença de Deus Pai. E nós vemos uma linha clara, um comprometimento no seu ministério em estar sempre conectado com o Pai. E quando a gente fala em uma linha clara e direta, é sem ficar com muita coisinha na oração. É sem desculpas na oração. É sem desculpas com o Pai. É mostrar o seu lado bom e o seu lado ruim. É falar: eu preciso de transformação nessa área. Nós vemos que um comprometimento com o Pai exige de mim e de você um relacionamento, uma oração persistente. Jesus orou 3 vezes, nessa passagem que lemos, ele orou 3 vezes para poder entender se ele estava verdadeiramente fazendo a vontade do Pai. 3 vezes para poder saber se aquilo era a vontade do Pai. Quantas vezes eu e você oramos para tomar uma decisão, para tomar um direcionamento? Eu fico, às vezes, chateado, porque nós cristãos temos a mais poderosa arma contra o trabalho das trevas, contra as ideologias erradas, contra as forças malignas que vão contra nossa geração, os filhos. Mas nós só vamos ter autoridade e poder quando nós estivermos conectados com o Pai em oração. Muitas das vezes nós tratamos Deus como se fosse um Deus morto. Uma oração persistente. Ele orou até ter certeza do que estava fazendo a vontade do Pai. Nós vemos o Evangelho falando constantemente que Jesus orava. Nós vemos que Jesus se comprometia em tirar tempo do seu dia em oração e passar tempo na presença do Pai. Era uma das grandes chaves do ministério de Jesus.
tirar tempo em oração com a presença do Pai. Muitas das vezes quando nós vemos Jesus em viagens de barco dormindo, foi porque apesar de ter passado o dia fazendo cura, milagres, pregações, ele passava madrugadas em oração com o Pai. Em 1 Tessalonicenses 5, 17 ao 19 diz assim: orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o Espírito. Nessa passagem nós vemos um pedido do apóstolo Paulo para a igreja de Tessalonicenses para que eles possam estar continuamente orando. E quando a gente fala de estar orando continuamente, a gente está falando de dois tipos de oração. O primeiro tipo de oração que nós temos é a oração no qual nós estamos orando sempre em espírito, no qual nós atravessamos o nosso dia, nós sempre lembrando de que nós estamos em conexão com o Pai através do Espírito Santo que vive em nós. Talvez se você fale em línguas, talvez você mantenha uma oração em seu espírito ou de qualquer outra maneira. Isso é orar continuamente. O segundo tipo de orar continuamente é a oração demonstrada por Jesus, no qual nós nos retiramos para um momento de reverência, no qual nós mostramos reverência e nos retiramos para estar com o Pai, em oração. E é interessante porque esse tema oração é um dos temas mais complexos no mundo espiritual. Muitas coisas acontecem no mundo espiritual quando nós dobramos o nosso joelho. Satanás não tem medo de uma pregação, Satanás não tem medo de um pregador, Satanás tem medo de um orador, Satanás tem medo de uma oradora, de uma pessoa que se prostra em face no chão, se arrepende, se abre o coração para Deus. E é por isso que ele vai tentar de tudo nos parar, te parar de ter tempo com o Pai, de ter tempo em comunhão, em relacionamento. O maior ataque de Satanás são duas asas do avião que você é no mundo espiritual, para que você nunca voe. Ele vai sempre atacar a oração e a leitura da palavra. Porque através da oração você deixa de ter intimidade e através da palavra você deixa de ter conhecimento de quem é esse Deus. Então, eu quero também ressaltar aqui que nós vemos que a palavra também fala, não apaguem o espírito. E nós vemos também na primeira passagem, no qual Jesus fala, a carne é fraca, o espírito está sempre pronto, mas a carne é fraca. Uma das maneiras de nós mantermos a nossa vida espiritual, alimentarmos o nosso espírito e verdadeiramente sermos cristãos, no qual nós fazemos a diferença e possamos entender, ter revelações maiores de quem é esse Deus, é quando nós alimentamos o nosso espírito através de oração e palavra. Oração e busca da palavra. Não apaguem de vós o espírito. Busquem em oração e palavra o alimentar. Nós só entendemos a vontade do Pai se tivermos um relacionamento com o Pai. Não tem como. Nós dependemos de um verdadeiro relacionamento para estarmos alinhados com aquilo que Deus quer fazer. Eu vejo pessoas vivendo ciclos repetitivos. Eu vejo pessoas que entram para a fé cristã, mas eles nunca se libertam.
Eles nunca vivem verdadeiramente aquilo que Deus gostaria que eles vivessem. Porque eles nunca se submetem à vontade do Pai, eles nunca se comprometem de verdade em obedecer a esse Pai, em ir em busca da palavra, em oração. E assim eles ficam presos em uma caminhada cristã, no qual eles não vivem as bênçãos de Deus. Eu não estou falando nem de salvação, pois eu acredito que muitos vão sim ser salvos no seu último dia, mas vão deixar de viver coisas tremendas, bênçãos, ministérios, coisas no mundo que eles poderiam estar sendo a diferença como cristão, advogados, médicos, doutores, empresários, sendo cristão ali, representando Deus em suas áreas, no qual foram dados seus talentos, seus dons, mas deixando de viver tudo isso por falta de uma submissão e comprometimento com Deus, com a sua palavra. Jesus, ele orou para que aquilo que estava para acontecer pudesse ser passado dele, para que não acontecesse. Mas nós vemos que a maior intenção de Jesus ali não era o medo da morte, não era as dificuldades que ele ia passar, apanhar, sofrer, mas era a conexão com o Pai, pela sensação de se sentir abandonado, de perder essa conexão com o Pai. Eu não estou mais conectado com o meu Pai. Essa era a maior medo de Jesus. Porém, ele disse: não a minha vontade, mas a sua. Comprometimento a Deus vai exigir que você fale: não a minha vontade, mas a sua. Vai exigir de você se deixar para Ele ser na sua vida. Em vez de você ser, Ele vai ser. No mundo espiritual, as coisas funcionam diferente. Quanto menos de você tiver, mais dele você tem. Quanto menos da sua característica, mais da característica do Pai, de Jesus sobre você, mais no mundo espiritual você cresce. E não é crescer para olhar para os outros, mas é crescer por causa do relacionamento. É crescer em relacionamento com o Pai, é crescer em intimidade com Deus, é crescer em amor e graça com esse Pai. É muito diferente do que o mundo tem a nos ensinar, é muito diferente daquele egocentrismo que o mundo nos ensina, porque nós temos que ser os melhores. E eu não estou falando que isso é ruim, isso é muito bom, tomar as intenções certas. Mas é o ganho de estar na presença do Pai, de ter a sua alma saciada, tocada por um ser sobrenatural que cura, que transforma, que preenche, que vai além da economia do Canadá, que vai além da economia do Brasil, Estados Unidos, da África, onde quer que seja. Você se sentir seguro, sabendo que a sua confiança não está em carro, em cavalos, nas coisas desse mundo, mas numa economia do céu, sobrenatural. Não tem nada, ninguém que possa fazer isso a não ser Deus. Em Romanos 12, do 1 ao 2, diz assim: portanto, irmãos, apóstolo Paulo pedindo à igreja de Roma, rogo-lhes, pela misericórdia de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo
e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós vemos aqui o apóstolo Paulo chamando a igreja a um sacrifício vivo, a uma entrega, a se sacrificar à vontade de Deus, né? E quando nós falamos de se sacrificar, nós estamos falando de nós termos disciplinas, de nós buscarmos as coisas espirituais, né? De nós irmos atrás de fazer a vontade do Pai, de agradar o Pai, de falar, não seja a minha vontade, mas seja a sua, eu sou teu, não é mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. É isso que o apóstolo Paulo está falando. E nessa maneira, para que nós possamos experienciar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus sobre as nossas vidas, porque Ele é bom, porque Ele é perfeito e é agradável. E somente aqueles que entendem o que é se submeter e comprometer com a palavra, com Deus, experienciam essa boa e perfeita e agradável vontade sobre as suas vidas, sobre o seu casamento, sobre o seu relacionamento, sobre a sua escola, sua faculdade, ministério. Ele quer te abençoar. Ele quer que você viva a boa, perfeita e agradável vontade dele. Mas primeiro ele vai requerir de você um comprometimento com ele, verdadeiro. Se nós queremos a vontade dele sendo feita em nossas vidas, nós precisamos deixar ele ser Senhor em nossas vidas. Ele precisa ser Senhor sobre a sua vida hoje. Nós não conseguimos estar completamente submetidos a Ele se nós não deixarmos Ele ser Senhor, se nós não deixarmos a vontade dEle ser soberana sobre as nossas vidas. Nós precisamos de submissão ao plano de Deus. Jesus se submeteu ao plano de Deus, no qual era a morte. E muitas das vezes, para algumas pessoas, isso vai parecer uma loucura. Mas nós sabemos que o plano de Deus é perfeito, bom e agradável, e que esse plano, no qual parecia de morte, gerou vida, gerou salvação. Jesus sabia que aquele plano de morte temporário, passageiro, o levaria para uma glória, para um corpo glorificado, para um reino e para a ressurreição. Muitas das vezes eu e você não vamos saber, porque como Jesus tinha a sua pré-ciência como Deus, ele sabia o que geraria depois de sua morte. Apesar da sua carne ser fraca, como ele disse, pois ele estava ali 100% carne, 100% Deus, então ele tinha as sensações da carne, mas ele se sobressaía sobre a carne. Nós, muitas das vezes, não vamos saber qual vai ser o destino, vai parecer loucura, vai parecer que não faz sentido nenhum a vontade de Deus. Mas, no final, o resultado que vai gerar é bom, perfeito e agradável sobre a sua vida. Os planos de Deus muitas vezes não fazem muito sentido para nós. Principalmente para as pessoas que ainda não conhecem a Deus, ainda não conhecem esse Jesus. Essas pessoas, para ser bem sincero, muitos deles vão falar: o que você está fazendo? Você muitas das vezes vai confiar em pessoas, muitas das vezes você vai ser ofendido por causa desse evangelho, ser ofendido por causa de obedecer a esse Deus, ser ofendido por causa de fazer algo que parece loucura para muitos, mas foi o próprio Deus que te chamou e falou para fazer. Então, eu quero te convidar a viver um evangelho de comprometimento, de submissão a Deus.
Comprometimento exige que nós tomemos algumas atitudes, ações. Ações mesmo quando nós nos sentimos sozinhos, né? Nós vemos ali Jesus foi orar, deixou os 3 discípulos e foi orar. Jesus foi traído por Judas. Jesus foi traído até pelo seu grande amado discípulo Pedro. Mas ele sabia que o plano divino tinha sido entregue para ele, dependia somente dele. E assim é comigo e você. Aquilo que foi entregue para você, aquilo que Deus te chamou, aquilo que Deus te prometeu, Ele entregou em suas mãos e vai depender de você. Ninguém pode completar esse plano a não ser você. Os primeiros passos são seus. Você precisa fazer algo. Você somente tem que acreditar e tomar uma atitude de fé. Agora a minha pergunta é a mesma pergunta que eu fiz no começo desse sermão. Você está comprometido? Você está comprometido a viver a vontade de Deus? Você está comprometido a deixar Deus ser Senhor sobre a sua vida? Você está comprometido a ir mais fundo, a buscá-lo, a separar tempo em oração? Você está comprometido? A Bíblia fala que aonde está o seu coração, ali está a sua riqueza. A sua riqueza está onde o seu coração está. Você está comprometido a deixar Deus ser a riqueza do seu coração? Ele ser o seu tudo? Eu quero te convidar a ir mais fundo. Eu quero te convidar a buscar em oração experiências com Deus, direcionamento com Deus, cura com Deus, salvação para sua família, libertação. Quero te convidar a viver um novo tempo em Deus. E assim eu quero agradecer pela oportunidade. Quero orar antes de nós finalizarmos. Pai querido, Deus, Pai, obrigado, Pai, pela oportunidade de poder trazer a sua palavra, Pai. Pai, eu oro para que essa palavra venha achar lugar nos corações, para que essa palavra, Pai, oh Deus, venha ser uma palavra que germine, Pai, durante a semana, durante os dias, Pai, vai tocando aos corações. Que o Senhor traga, Pai, o seu povo a um chamado de oração, a um chamado de intimidade maior contigo, Pai. Pai, nós repreendemos todas as armadilhas espirituais que Satanás tenta colocar sobre a vida do seu povo. Nós repreendemos, Pai, ó Deus, toda seta, Pai, ó Deus, todo cativeiro maligno, Pai. Toda mentalidade, Pai, ó Deus, que não deixa com que eles avancem, Pai, ó Deus, no Senhor, Pai. Nós repreendemos em nome de Jesus. Vai trazendo libertação agora, Pai. Vai tocando, Pai. Vai tocando dos pés à cabeça, Pai, ó Deus, transformando. Visita, Pai, que um novo tempo seja liberado sobre a vida do seu filho, sobre a vida da sua filha, Pai. Que eles possam andar em passos largos na sua presença, Pai. Possam receber a revelação do céu de quem o Senhor é verdadeiramente. Pai, traz alegria, cura, transformação aos corações. Assim eu oro. Em nome de Jesus. Aleluia, amém.